Minha convidada hoje é Sônia Lessa Noronha. Sônia acabou de fazer um trabalho muito importante em Taquaritinga do Norte. Um trabalho no distrito de Gravatar, de Ibiapina e arredores. Trabalho esse que foi tão importante que ela ganhou um prêmio do Ministério da Cultura. Ela desenvolveu, junto à banda musical da Sociedade Musical de Padre Ibiapina, essa banda tem mais de 100 anos de existência. Ela pegou esse gancho, vamos dizer assim, entre aspas, no bom sentido, e então desenvolveu um trabalho lá imenso, não é? Um dos produtos foi que a banda, antigamente ela só tocava música religiosa e música dos dias das datas cívicas. E agora ela fez um grande ponto com a sociedade, tocando música sobre os remédios medicinais que existem. As plantas medicinais. Você explica depois, deixa eu dizer errado, depois você acerta tudo. Não tem problema nenhum. Então, esse trabalho eu achei muito importante. Aí você pode perguntar, o trabalho desse quer ter a ver com o programa de macroeconomia? Tem tudo. Tem tudo. Num certo plano tem tudo. Você pode discutir macroeconomia, as grandes variáveis macroeconômicas, pode discutir a economia internacional, pode discutir a economia nacional, pode discutir os investimentos em Pernambuco, como eu tenho feito ultimamente aqui, Suape, Mata Norte, agora com a FIT, mas você também pode discutir economia dentro desse plano, dessa versão. Com a palavra, Sônia Lessa Noronha. Bom dia, Belardo, bom dia às pessoas que estão nos ouvindo. Na verdade, esse trabalho me entusiasmou muito, não somente pelo resultado alcançado, mas pela oportunidade que nós tivemos de repensar como que as coisas estão postas para a nossa sociedade e para o mundo, inclusive os conceitos que hoje se utiliza para se falar de economia. Na verdade, se fala de economia monetária, pensando que está se dando conta da globalidade das coisas da vida. Quando você fala de economia monetária, você está falando de uma forma, de um arranjo social, de uma determinada conjuntura e que tomou ares de eternidade. Então, todas as questões hoje estão para nós do terceiro mundo e para o mundo rico a quem interessa esse discurso. Porque há também um mundo rico que não se interessa tanto por esse discurso. Se você pensar a Suécia, se você pensar a Suíça, que são mundos ricos de verdade, a riqueza desses lugares já vem sido produzida e acumulada muito antes que esses conceitos de macroeconomia tivessem então em voga e tomasse ares de permanentes. Então, hoje você pensa inflação, juros, crédito, câmbio, como se isso encerrasse a vida. E a vida nem começa, nem se encerra com isso. Na verdade, o motor, a riqueza que vai substituir o papel que hoje é observado como sendo o elemento que faz girar a economia, será o conhecimento. Na verdade, o conhecimento será retomado. Não é? O conhecimento sempre foi essa mola propulsora. Num determinado momento, o metal era o elemento que expressava o peso desse conhecimento. Esse metal foi substituído pelos papéis, não é? Como se fala hoje, é comum falar os papéis, e cujo conhecimento parece que se encerra dentro daqueles lugares onde estão ditos que estão as bolsas de valores. E, novamente, o conhecimento vai retomar a cena, vai voltar a ser o ativo e não precisar dessa representação. Essa é a grande mudança que vai acontecer no mundo agora. O mundo não vai prescindir do capital, apenas vai ter um novo arranjo. Só que quem está prestes a sucumbir com este modelo, toma holofotes e toma microfones e anuncia que o mundo está ruindo junto com esse pequeno segmento. Por que é um pequeno segmento? Porque o poder, na verdade, sempre esteve depositado no conhecimento. Não é? Então, a China, que hoje se anuncia como o grande centro de produção de riqueza da humanidade, a China é um centro de produção de riqueza há muito tempo. Aliás, a riqueza da Europa Ocidental, aliás, a riqueza dos Estados Unidos, que é uma riqueza que advém principalmente da Europa Ocidental, a partir de um determinado momento histórico, tem como base o conhecimento
dos chineses. Não é? Se você pensar o que o Marco Polo fazia de ir para o Oriente e trazer para o Ocidente aqueles elementos que hoje são lastro da moeda internacional, ela é o conhecimento que vai voltar à cena. E é por isso que esse trabalho realizado em Gravatar e Biapina e junto com uma população de agricultores do sítio Cumbe, ele é importante. Ele é importante porque, pelo menos para aquele grupo e pelo menos para mim, para a minha formação de socióloga, ele possibilitou essa reflexão. Então, você tem um grupo que tem domínio da informação sobre plantas medicinais. Só que na condição de plantas medicinais e não como fitoterapêuticos. Porque como fitoterapêuticos significa que você já teve o olhar da ciência sobre aquela planta. Sônia, mas participaram desse trabalho também pessoas não agricultores, quer dizer, pedreiros. Sim. Né? Isso aqui eu acho que é bom que... Eu acho que o trabalho foi mais voltado para a agricultura na medida que enfocou a questão medicinal, de ervas. Mas a elaboração do trabalho, as pessoas que compõem a banda, pelo que eu li seus trabalhos, sim, foram pedreiros, carpinteiros, pessoas doutas, né? Não tem isso? Sim. Que achei muito bom, porque enriqueceu, né? Porque a população de Gravatar e Biapina é uma população mais urbana. Porque antigamente o ônibus... É um distrito urbano. É um distrito de Taquaritinga, mas antigamente o ônibus que saía de Caruaru para Campina Grande fazia parada em Gravatar e Biapina. E isso possibilitou o desenvolvimento de alguns equipamentos urbanos em Gravatar e Biapina. Enquanto que no sítio Cumbe, vale a pena observar geograficamente que você tem uma colina, há duas faces dessa colina. Uma face é Gravatar e Biapina, a outra face é o sítio Cumbe. E isso me lembrou, e eu utilizei bastante, um poema do Miguel Torga, um poeta português, que dizia de um lado gente, de outro lado gente, de um lado terra, de outro lado terra. São duas faces de uma mesma colina e o mesmo céu os olha e os consente. Na verdade era isso. E antigamente, Abelardo, você não tinha o que hoje eles chamam de rodagem, que faz um outro percurso. Mas um lado da colina não se comunicava com o outro? Não, antigamente se comunicava porque a comunicação era por estradas vicinais, não existia a rodagem. Mas depois que a rodagem foi construída e o transporte principal não é mais o transporte por animal, então os carros e as motos fazem o percurso pela rodagem. Então as novas gerações não se conheciam, mas as gerações passadas que se comunicavam por essas estradas vicinais se conheciam sim. E foi muito interessante esse resgate. Agora, essa população de Gravatar e Biapina é diferenciada da população do sítio Cumbe, porque os equipamentos urbanos já estão disponíveis há muito mais tempo, por conta dessa coisa do transporte entre Caruaru e Campina Grande, e há quase 100 anos atrás, uma família de agricultores, de latifundiários de Taquaritinga, uma moça casou-se com um mineiro e esse mineiro tinha uma ascendência estrangeira e tinha conhecimento sobre música e veio morar em Gravatar e Biapina e ali criou uma banda, isso há quase 100 anos. E essa família e pessoas próximas a ela sempre foram os dirigentes dessa banda. Não eram dotados para música, mas tinham uma compreensão da importância daquele agrupamento. Agora essa banda tocava, 7 de setembro, tocava. Essa banda se apresentava nas datas cívicas. A 7 de setembro, a data de inauguração, de fundação de Taquaritinga, a data de fundação do distrito de Gravatar e Biapina, as festas nacionais e as festas religiosas. Então, essa banda tinha um repertório para apresentação nessas datas. Ela tocava só no distrito ou tocava no município todo? Não, tocava também na sede. Aliás, o momento de tocar na sede era o momento grandioso da banda, quando ela se apresentava para um público diferenciado. Não é que não era o de Gravatar e Biapina, mas o papel dela mesmo é de organizador de um segmento da população de Gravatar. Tem uma ligação mais estreita com a igreja de Gravatar e Biapina.
E o padre Ibiapina foi um missionário que construiu casas de... ele era cearense, se eu não me engano, e construiu casas de assistência em muitas cidades do interior do Nordeste, e em Gravatar Ibiapina ele construiu uma dessas casas. Até agora na banda, muito bem, você colocou com perfeição tudo. Agora, qual era o tipo de atividade econômica dessa região, de Gravatar do Ibiapina, de Taquaritinga e de Gravatar do Ibiapina? Qual é o tipo de atividade econômica predominante? É muito interessante a sua pergunta, porque me permite dizer que quando a gente pensa a atividade econômica de um município, normalmente a gente pensa que em todas as áreas a mesma atividade predomina. E isso não acontece em Taquaritinga, porque Gravatar Ibiapina é muito próxima de Santa Cruz do Capibaribe, é muito próxima de Turitama, e esse distrito tem uma ligação maior com esses centros econômicos, e por isso grande parte da população de Gravatar, como hoje também já de Taquaritinga, trabalha para Gravatar Ibiapina e para Toritama. Observe-se que trabalha dentro de casa, é um trabalho uma relação absolutamente informal, onde as pessoas fornecem as máquinas de costura para que os direitos trabalhistas não alcançam essa população, e essa população dentro de casa produz o que lhe é encomendado, e geralmente o trabalho tem uma divisão muito rigorosa. Então tem casas onde existem máquinas só para fazer bainha, em outra casa existem as máquinas só para pregar botões, e há alguém que faz a costura dessa produção. Quer dizer, é quase que terceirizado pelo pessoal, é uma terceirização, não usando a linguagem rudimentar dos economistas, mas é quase que terceirizado pelo polo lá de... Exatamente, de Santa Cruz do Capibaribe e de Toritama. Se aí não quer pregar botão, manda para fazer lá, não quer... Isso lá em outros lugares. Em outros lugares dos arredores. E essa população de Gravatar Ibiapina é a população que está inserida nessa atividade econômica, mas também tem os agricultores, tem as pessoas que lidam com o serviço, que são pedreiros, mas eles são dotados por Deus e eles têm vocação para a música. Então a banda é o lugar que congrega as pessoas que têm a vocação, o dom musical. E as pessoas do Sítio Cumbe, que é a outra face da colina, a forma que eu encontrei de interagir com essas pessoas foi a partir do conhecimento que essas pessoas detêm sobre o uso das plantas medicinais. Então eu propus à banda fazer uma relação entre esses conhecimentos, o conhecimento sobre plantas medicinais e a música, que é o conhecimento que o pessoal da banda detém. E foi um trabalho muito interessante, porque possibilitou a aproximação entre essas pessoas, mas também possibilitou a compreensão de que é o conhecimento que aproxima, é o conhecimento que produz a riqueza, e que o conhecimento sempre foi a moeda e que continuará sendo, não é? A forma como você faz circular o dinheiro é uma coisa, como você faz circular a riqueza é uma coisa, e a forma como você produz a riqueza é uma outra coisa. E isso possibilitou a eles e a mim o reconhecimento do papel das plantas medicinais hoje no Brasil. Você sabe que o laboratório Merck, que é um laboratório alemão, detém a patente da produção da pilocarpina, que é a substância, hoje o emprego mais importante, se pode ser chamado de mais importante, é na cura do glaucoma. É a pilocarpina, que é extraída de uma planta brasileira chamada jaborandi. Peraí, tá bom saber isso. Como eu tenho glaucoma, eu toda noite tenho que botar. Eu tenho que pegar um colírio e pô! Pois é, saiba que você está usando um produto derivado do jaborandi, que é uma planta brasileira. Eu descobri, assim, uns 15 anos atrás, que tinha glaucoma. Eu fui fazer os exames de rotina, e aí, porque glaucoma é uma doença que vai acontecendo, você não sabe. Aí ela está com a pressão altíssima. Meu pai teve problema de vista, meu tio também. Eu fiquei abalado com isso, né? Aí ela disse, mas hoje em dia a classe média alta não dança com glaucoma mais. Não. Você tem um colírio que bota e não precisa nem operar nem nada. E faz uns 8 ou 10 anos que eu uso esse colírio. Toda noite boto.
Então você... E vivo bem, quer dizer, nunca tive nenhuma A partir de agora, observe se o laboratório que produz o seu colírio é o laboratório Merck e se ele não é a base da pilocarpina. Pode ser. Não, a pilocarpina é extraída do jaborandi e o jaborandi é uma planta nativa brasileira. Logo depois, não é? A gente pode falar um pouco sobre isso. Não, porque ela viu a placa do intervalo e o intervalo vai ser agora, porque a gente tem que faturar.